coisa que a OAB tem começado a cobrar que ela não cobrava antes. A regra, gente, era o quê? Que ele estava esperando o processo em liberdade. Aí, do nada, a OAB bota o quê? Fulano tá preso. Como assim fulano tá preso? Né? Se fulano tá preso, você tem que pedir para ele, ó, que seja assegurado o direito de recorrer em liberdade, de esperar o processo em liberdade, tá bom? Então, tem que ser colocado, inclusive, tem um artigo, né, que é o artigo 387, parágrafo 1º. Se você não grifou ainda esse artigo, deixa grifado aí bonitinho, tá bom? Que é o direito 387, parágrafo 1º. 87. Certo? Que é o direito, certo, gente, dele recorrer em liberdade, tá bom? Ou dele esperar o processo de liberdade. Então, tem que pedir, certo, gente? É bem obrigatório mesmo essa parte, tá bom? Isso aqui só se a questão falar que ele ainda está preso. Professora, falou que ele estava preso e ele foi solto. Você vai pedir a detração, né? Vai pedir para descontar o tempo que ele estava preso. Então, se ele estiver solto, né? Só isso aqui. Beleza? Ou se ele estiver preso... Oi? Parágrafo 1º, é. Viu? Acho que tá mais para reze, mas... Que? É o artigo errado? Eu falei? Deixa eu ver. 387. Não, tá certo. O parágrafo 1º fala que o juiz vai decidir na sentença. Eu tô falando que o juiz tem que decidir na sentença se ele fica solto ou livre, entendeu? É isso aí mesmo. Tem que pedir, certo? Vamos lá, certo, gente, para nossa peça. Eu coloquei uma peçazinha aqui para a gente ver. Então, pega aí. Isso só nos pedidos. Não precisa colocar lá nos argumentos, não, tá bom? Pega aí a apostila de vocês, ou então, se você quiser acompanhar por aqui, fica a seu critério, tá bom? Eu vou dar uma lida e a gente vai grifando as partes mais importantes. Tá na apostila, viu? Tá na apostila. As últimas vezes, apelação e agravo. Rapaz, só Deus, só Deus. Pode ser qualquer coisa. Sim, inclusive já aconteceu, 2 apelações, já. Com certeza. Com certeza. Já aconteceu. Eles não seguem mais uma regra assim mais linear, não. Certo? Então, vamos lá. Eu, inclusive, já deixei uma parte grifada aí, né? Se vocês quiserem depois dar uma olhada. A gente vai começar aqui, ó, certo? É o 32, tá bom? Pegar aí, é página 21. Página 21. Todo mundo achou aí? É a segunda, é na madrugada. Viu? A anterior, gente, eu deixei toda grifadinha, né? Se vocês quiserem depois dar uma olhada, certo? Então, vamos lá. Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril de 48. Eu faço o que nesse momento, gente? Grifo nascimento e grifo Luiz, né? Para saber que ele é provavelmente meu cliente, né? Gente, diz a página aí de novo, por favor. 21, tá bom? Nascido em 24 de abril de 1948, estava... Deu certo? Tá, deu certo. A internet está caindo de novo, Oh, rapaz. Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril de 1948, estava em sua residência em Porto Alegre, na companhia de três filhos, do irmão Igor, nascido em 29 de novembro de 65, né? Vamos fazer a idade desse povo, gente? O Luiz tinha quantos anos? Nasceu em 48, gente. Tinha 52, 72, né? 76? 78, não? 72, não? É. 72, 70, o Márcio que fazia essas contas. 72. 72, o outro tinha 65, 65, né? 45 até 2000 é 45, 65, isso, 45. Eu também morava 2 anos no mesmo imóvel. Em determinado momento, um dos filhos de Luiz acionou fogos de artifício no quintal do imóvel para comemorar a chegada do ano novo. Ocorre que as faíscas atingiram o telhado da casa, que começou a pegar fogo. Todos correram para sair pela única e pequena porta da casa,
mas Luiz, em razão de sua idade, pela dificuldade de locomoção, acabou ficando por último na fila para a saída da residência. Percebendo que o fogo estava dele se aproximando e que iria atingi-lo em segundos, Luiz desferiu um forte soco na cabeça do irmão que estava à sua frente, conseguindo deixar o imóvel. Igor ficou caído por alguns momentos, mas conseguiu sair na casa da sua família, sangrando em razão do golpe recebido. Policiais chegaram ao local do ocorrido, sendo instaurado procedimento para investigar a autoria do crime de incêndio e outro procedimento para apurar o crime de lesão corporal. Lembrando que o Luiz, gente, ele não provocou o incêndio. Se ele tivesse provocado o incêndio, ele não podia alegar nada, tá bom? Não foi ele, lembra que foram uns filhos aí, tá bom? Sobrinho. Luiz, verificando as consequências de seus atos, imediatamente levou ao irmão para a unidade de saúde e pagou pelo tratamento médico necessário. O que foi que ele fez aí, gente? Calma, vamos lá. Ele lesionou o irmão. Já estava consumado, ele não queria matar o irmão, ele lesionou o irmão. Se ele tivesse tentado matar o irmão e ele levar para o hospital, o cara tivesse sobrevivido, seria arrependimento eficaz. Ele só tentou diminuir as consequências do crime, que é uma atenuante, gente, tá bom? O crime já aconteceu. Não é posterior, porque posterior é sem violência ou grave ameaça. Viu? Vamos lá. Aí ele consegue, né? Leva aqui para o hospital, pagou tudo. Igor compareceu em sede policial após ser intimado, narrando o ocorrido, apesar de destacar que não tem interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Isso pode ser várias coisas, gente. Pode ser ausência de representação, pode ser ausência de provas. A gente tem que terminar de ler para saber, tá bom? Aí ele continua. Concluídas as investigações em relação ao crime de lesão, os autos foram encaminhados, né, ao Ministério Público, que, com base no laudo prévio de lesão corporal de Igor, atestando a existência da lesão de natureza leve na cabeça, ofereceu denúncia na 5ª Vara Criminal de Porto Alegre, órgão competente. Então, natureza leve, gente, é condicionada à representação. Se não tem representação, gente, não tem denúncia, tá bom? Continuando. Em face de Luiz, com incurso nas sanções penais do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, o parágrafo 9º é porque são irmãos, gente. Aí ele inclui na violência doméstica, tá bom? Deixou o órgão acusador de oferecer proposta de suspensão constitucional do processo com fundamento no artigo 41 da Lei 11.340, que veda a aplicação dos institutos da Lei 9.099, tendo em vista que a Lei 11.340 estabeleceu nova pena para o delito imputado. Vamos lá, gente. A Lei Maria da Penha é aplicada a 2 irmãos? Então, não tem, certo, essa necessidade. Está errado. Se está errado, gente, o Ministério Público não ter oferecido subsídio processual, você vai colocar onde isso? Para ele ter isso é um fato? Não. É questão processual. É o quê? Uma nulidade, tá bom? Uma nulidade. Vamos lá continuar. Após a citação e a apresentação da resposta à acusação, no qual o juiz demonstrou interesse na aplicação de 89, os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Igor confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão e o desinteresse de responsabilizá-lo. O réu permaneceu em silêncio durante seu interrogatório. Em seguida, foi acostado no procedimento o laudo definitivo da lesão corporal da vítima, atestando a existência de lesões de natureza leve, assim como uma folha de antecedentes criminais de Luiz, que registrava uma única condenação, com trânsito julgado em 10 de dezembro de 2019 pela prática de quê, gente? De contravenção. Contravenção gera reincidência? Não, não gera reincidência, né? Só crime, tá bom? Artigo 63 do Código Penal fala isso, beleza? O Ministério Público apresentou a manifestação cabível requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência do artigo 61, inciso 1 do Código Penal, que é a reincidência, tá bom, gente? Em seguida, a defesa técnica do Luiz foi intimada em 19 de janeiro de 2021, terça-feira, para a apresentação da medida cabível. Então, o dia da intimação tá bem bonitinho aí. Considerando pelas informações expostas, apresenta a condição de advogado de Luiz a peça jurídica cabível, diante de diferentes de HC e embargo de declaração, expondo as teses cabíveis de direito material e processual. A peça deverá ser datada no último dia do prazo da apresentação,
devendo a sexta, sendo considerados dias úteis em todo o país. Gente, de 19 de janeiro de 2021, uma terça-feira. Vamos fazer esse cálculo? Faz esse cálculo aí para mim, vai. 5 dias. (25? Já verificaram tudo? 25? Então vamos lá, né? 19, uma terça. Vou excluir a terça e começo na quarta, né? 20, 21, 22, 23, 24. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não pode terminar no domingo, tem que terminar no dia útil. Eu vou para o dia útil seguinte, que é dia 25. Prazo, nós não erramos. Bom, a gente erra outras coisas. Mas prazo a gente não erra, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá. Vamos organizar, gente, a nossa ideia aqui sobre, certo, a questão de ele não ter oferecido representação, tá bom? Eu estou em 19 de janeiro de 2021, tá bom? E o crime aconteceu em 2020. Passaram os 6 meses, gente, ó. Passaram os 6 meses. Quando passa os 6 meses da representação, isso é o quê? Pela decadência, né? Pela decadência. Professora, a falta, né, dessa representação também é uma nulidade? Também é uma nulidade. A OAB, na época, gente, não considerou a decadência, considerou, eu acho que foi a ausência de representação. Você dá uma olhada aqui no gabarito, mas teve uma das duas coisas que ele não considerou, né? Deixa eu ver aqui. Ó, ausência de representação, ele considerou que podia ser extinção de punibilidade, tá vendo aí? Eu tô colocando extinção de punibilidade ou nulidade, tá bom? Só que esse ou aí veio depois, viu? Porque o gabarito oficial colocava só um, viu? A gente bota o quê, gente? A gente bota os dois. A gente bota os dois, viu? Tá vendo, ó? Bota os dois, certo? Então, vamos lá. Qual é a tese principal, gente? O Luiz, tá bom? Tava lá querendo sair, o fogo truando. Aí ele passa por cima, estado de necessidade. Por quê? Beleza, mas o que gera o estado de necessidade? O perigo. Então, a situação de perigo, que é um incêndio, justifica, né? Ele dá um soco no irmão para poder passar, tá bom? Vamos fazer a estrutura dessa peça, gente, sem olhar para o gabarito? Vamos lá. Vou deixar essa parte aqui para a gente poder trabalhar. Então, vamos aqui colocar, né? Bonitinha essa estrutura. São várias informações, você está anotando uma ruma de coisa, né? Aqui é. Vamos lá. Então, vamos fazer o esqueleto, ó. Estrutura, né? Forma de esqueleto aqui. Primeira coisa, endereçamento. Para onde vai essa peça, gente? Quinta Vara, né? De Fortaleza, é? Porto Alegre. Eu já ia dizer, tô quase achando que o pessoal é cearense. 2, gente, fundamentação. A fundamentação, vou colocar os dois, né? 403, parágrafo 3º. E o 404, todo mundo do Código de Processo Penal. Tempestividade, gente, quantos dias? 5 dias, né? 5 dias aí bonitinho, né? Aí essa estrutura, isso aqui é que você vai fazer no seu simulado, você vai fazer, certo, gente? Na sua prova. Não me faça rascunho. Não faça rascunho. Vou repetir 50 vezes para ver se entra, tá bom? Não faça rápido. Professor, eu faço rápido. Eu escrevo rápido. Gente, cansa. Cansa, tá bom? Cansa. Bom, não faça. Beleza? Para o seu bem. Treine os simulados através de rascunho, através de estrutura. Rascunho não, né? Através de estrutura. Para você, na hora da prova, ó, já tá, né? No ponto. 4, gente, a prova da OAB é uma prova técnica de treino, não é medida de conhecimento. Se fosse medida de conhecimento, vários alunos super inteligentes deviam passar.
Não é, gente, é saber fazer a prova. Lembra, é saber fazer a baliza. Quem sabe fazer a baliza lá da CNH, né? Tem que passar no Detran, não é o melhor motorista. Não é o melhor motorista, não é o que sabe todas as regras de trânsito, tá bom? É o que tem a sacada, é o que entendeu o que o Detran quer. Você tem que entender o que a FGV quer, beleza? A FGV quer uma prova objetiva, com as palavras-chave que eles querem, tá bom? Nada de escrever bonito. Professora, eu vou escrever estado de necessidade, uma palavra chique. Não, você vai escrever estado de necessidade, tá bom? Não vai inventar. Vamos lá, vamos pro direito. Temos preliminares, gente? Quais são as preliminares? Nós temos duas, né? A primeira, certo, gente? Extinção de punibilidade pela decadência. E aí a gente vai fazer um raciocínio agora com vocês, tá bom? Achem para mim o artigo da decadência. Achem para mim o artigo da decadência. Vamos lá. Decadência. Vou esperar vocês acharem. Vai colocar decadência. Você bota como? Primeiro você tem que dizer que é lesão. Mas assim, como é que você vai dizer que é decadência? Você vai dizer que passou o prazo de 6 meses. Cadê o prazo de 6 meses? Né? 103. E quem disse que a lesão é condicionada à representação? Vamos lá. Não sabe, né? Que a lesão é condicionada à representação. Como? Não é incondicionada, é condicionada à representação. Mas qual é o artigo que fala? Vá lá na lesão corporal, gente, e verifique se tem um artigo lá diferente. Eu quero que vocês treinem a utilização desse código. Eu não vou estar lá para soprar o artigo para vocês. 129. Né, o caput, né, que é o leve, né? Parágrafo 9. 129. Tinha, Gabriela, no 129? O artigo tem, né? Tá aqui, ó. Olha lá. Na hora da prova é assim, gente. Achou aí o 129, Virgínia? Embaixo do 129 tem uns artigos. Procura nos artigos da Lei de Juizado Especial. Tem uns artigos aí embaixo da Lei de 9.099, Virgínia? Pronto. É um desses. R$ 9.099 de 95. É para estar com a abazinha, né? É para estar com a aba. Aqui fala que é condicionada à representação. Tem que achar o artigo. Achar o artigo. Não precisa me seguir, não. 78 que fala isso? Tá grafado? Não? Pois é, para tá. O que fala... Gente, olha que interessante. A lei, né, o Código Penal, não é que fala que é condicionada à representação. E esse é um artigo que super cai. Então, para você dizer que houve decadência, você tem que dizer que a ação é condicionada à representação, que a representação tem um prazo de 6 meses pelo 103 e que o 107 faz o quê? Extingue a punibilidade. Tá bom? Então, vamos lá. Extinção de punibilidade. Olha a sequência aqui, ó. Artigo 88. Não, só diz que é condicionada à representação. Tá tudo baldeado. Né? Artigo 88, 999 vai falar que é condicionada à representação. A gente vai treinar código, viu, gente? Aí o artigo 88 fala isso, né? Aí eu vou lá para o 103. 103 vai me trazer o quê? O prazo de 6 meses.
Esse artigo 103, ele também tem no Código de Processo Penal, que é o 26, né? Não, 38. O 38 lá também fala que é 6 meses, tá bom? Então, tanto o Código Penal como o Código de Processo Penal tem o prazo de 6 meses para decadência, tá bom? E é o 107, inciso 4, que me traz a extinção de punibilidade. O negócio é mais embaixo, né, gente? É por isso que você olha para uma preliminar e a preliminar vale mais que a tese principal. Porque tem todo esse babado aqui. Agora, me acha no artigo 564, gente, a nulidade da falta de representação? Abre aí. Artigo 564. Cinco meia quatro. Tá tudo aí, mas não dá tempo de achar, não. Tá tudo no código? Tá. Vou morrer e dizer pra você, tá tudo no código. A prova tá toda no código. Agora, o negócio do achar que é, né? Porque você pode até saber, professora, eu sei que é nulo, mas tem que achar o artigo da nulidade, tem que achar o artigo da condicionada representação. Então, você tem que ter a noção. Você tem que ir para a prova sabendo que a tipo de ação de lesão corporal está lá na Lei 9.099. Você pode até não saber o artigo, mas quando você abre 99, vai estar grifado os artigos, você acha mais fácil, entendeu? Então, isso é essencial. Vamos lá. Sucício processual, tá onde? Ah, mas não pode. 79. Artigo. Tá. Ele fala que não ofereceu o sucício processual porque a Lei Maria da Penha, certo? Ela nega o sucício processual. Como é que você justifica que cabia? Como é que você justifica a violência, que cabe sucício processual para ele? Não cabe. Nem a NPP. Não, mesmo sem violência. Se tiver o enquadramento da Lei Maria da Penha, se for uma mulher, exatamente, pode ser uma injúria. Eu injuriei uma mulher no contexto de violência doméstica, não cabe. Pode. O único instituto que não permite é o NPP, que não permite. Aqui basta a pena ter 1 ano. Tá, gente? Como é que eu falo que não é aplicado aqui? Olha só, o argumento dele. Eu não vou oferecer sucício processual porque o artigo da Lei Maria da Penha nega o sucício processual para casos de violência doméstica. Por quê? Por que não cabe? Porque são homens e a Lei Maria da Penha é para mulher. Oi? Mulher ou mulher trans, exatamente, né? Então, não cabe. Não adianta só falar que cabe o sucício. Tem que tirar o argumento do Ministério Público, tá bom? Não cabe a aplicação. Vocês vão tirar 10 nessa prova? Não é possível. Ó, não cabe a aplicação da lei, certo, gente? Tá bom? Porque é uma lei de gênero, né, gente? Só cabe para mulher. São 2 irmãos. Não é que não houve violência doméstica. Houve violência doméstica. Não houve violência doméstica contra a mulher. A ausência do sucício processual gera o quê no jogo do bicho, gente? Nulidade. Nulidade por ausência de omissão de formalidade, né? Por ausência de omissão de formalidade. Ausência de formalidade. Vou deixar aqui bonitinho para vocês. Bom?
Artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal, né? Gente, qual é o princípio que a ausência do sucício processual ofende? Devido processo. Se era para ter feito um procedimento e esse procedimento não foi feito, princípio do devido processo legal. Ah, sim, tá falando do artigo 5º. Pronto, não chegamos nem no mérito ainda, né? Deixa eu ver só quanto é que valia esses pontinhos aqui, gente. Deixa eu botar aqui. Aí para as questões. Não. 45 mais 90, 90 mais 50. 90 mais 50, 1,40. Só isso aqui, né? Só para ser feliz. Vamos para o mérito aqui, ó. Vamos para a tese de absorção. Nossa tese de absorção é estado de necessidade. Então, vamos utilizar aqui, certo, gente? A nossa regrinha, né? Você vai colocar a tese, depois que você vai colocar o artigo, você vai justificar e você vai colocar o e daí, a consequência, né? O conceito, a justificativa e o e daí. Então, a tese é estado de necessidade. O artigo são 2 artigos, certo, gente? 24 e 23, inciso 1. A justificativa é porque era uma situação de perigo. E o e daí, gente, é que vai excluir a ilicitude, causando a absolvição sumária, a absolvição do 386, inciso 6º do Código de Processo Penal. Olha só, certo, gente? Como essa, né? Essa fórmula funciona, viu, gente? Tese, artigo, justifica, né? Conceitua ali estado de necessidade e depois bota daí que é estado de necessidade. E daí que vai excluir a ilicitude, que vai gerar a absorção do 386, tá bom? Vamos agora melhorar a vida dele, né? Caso Vossa Excelência não entenda pela absorção. Vamos aqui para as teses subsidiárias. As teses subsidiárias. Bom, gente, foi o artigo 129, parágrafo 9º, e é violência do tempo. Tem como tirar a qualificadora, né? Então, eu vou direto para as teses da primeira. Primeira fase, pena base, no mínimo. Pena base, no mínimo. Pena base no mínimo. Como é que eu falo que a pena base é no mínimo? Porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis. Olha como esse esqueleto, ele é, gente, é um esqueleto, mas ele é detalhado, gente. Na hora da passar limpo, super fácil, tem todas as informações. Você tem que abrir o código. Sucis, né? Contravenção é na agravante que a gente vai falar. Agravante, viu? Vamos lá, atenuante, gente. Atenuante, ele ficou em silêncio, né? Mas ele tem aí duas atenuantes, gente. A idade, ele tem mais de 70 anos. E tem outra coisa, gente. Ele levou para o hospital, né? E tentou reparar o dano. Dá uma olhadinha para mim no artigo 65 para ver qual é o inciso. 65, das atenuantes. É 65, inciso 3º, eu acho que é A ou a B? B? Obrigada. Então, ó, reparou o dano, né? Tentou diminuir as consequências, certo, gente? Inciso 3º, a linha B, ó. Ele não conseguiu evitar o crime, né? O irmão dele saiu lesionado, mas ele levou para o hospital, pagou a conta do hospital e tentou diminuir as consequências, tá bom? Agora a gente vem para a agravante. Pedir para afastar
a reincidência, né, gente? Por quê? Porque contravenção não gera reincidência. E isso não está em súmula, está no próprio artigo. Artigo 63 do Código Penal, que exige que a sentença transitada de julgado seja uma sentença de crime, né? Exige que seja uma sentença de crime. Estão achando difícil, gente? Sim? É detalhado. É, penal, gente, é a coisa detalhada. Não vai ter uma tese extraordinária, escondida. Não, o estado de necessidade tem que ser muito claro, mas é porque ele é muito detalhado. Cada coisinha tem que, né, tem que ter uma parada, um pensado. Depois da agravação das atenuantes, tem os aumentos de pena, né? Aqui a gente não tem, tá bom? Nenhum aumento de pena. Não houve, foi tentativa, foi consumado, não foi arrependimento posterior, porque teve violência, tá tudo bonitinho, vou direto pro regime, né? Parágrafo 9 é violência doméstica. Foi violência doméstica. Tem como a gente dizer que não foi, tá bom? Então eu venho aqui pro regime, né? Fixar que regime, gente? São dois irmãos. Então é violência doméstica, tá bom? Só não é violência doméstica contra a mulher. O parágrafo 9, ele não especifica que é para a mulher, pode ser para a mulher ou para o homem. Como foram dois irmãos, existe a violência familiar, né? Doméstica familiar. A qualificadora do parágrafo 9 está ok. Só que o artigo 9 é a lesão de violência doméstica leve. Fixar o regime. Qual é a pena do parágrafo 9? 3 meses a 3 anos. Está tudo abaixo de 4, né, gente? Então, nós vamos para o quê? Regime aberto, né? Artigo 33, parágrafo 2º, a linha B tem que especificar, viu? Onde está o regime aberto? Linha C, desculpa. Tem que especificar, viu, gente? Não pode esquecer disso, não. Tem que dizer onde é que está o regime aberto. Não cabe PRD, gente. Não cabe PRD por violência, né? Deu um soco no irmão. Mas cabe o quê, gente? Sursis. E que tipo de sursis? Quantos anos ele tem, gente? 70. Sursis etário. Não cabe PRD. Pena de extingue o direito que houve violência. Sursis etário. Artigo 77, parágrafo 2º do Código Penal. Olha que lindo, gente, né? Direitos, pedidos são os mesmos, né, gente? Eu vou aqui, ó, pro fechamento. Vou colocar aqui pedido. Eu tenho, né, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedidos. Mas a prova de apelação de vocês, gente, foi isso aqui. Foi essas teses, são várias teses, né? Teve nulidade, teve tudo. Só não teve absolvição, mas o resto teve tudo. Certo? Local, data e assinatura. A gente colocou que o prazo é 25, né? 25 de... 25 de... Gente. ...25 de janeiro, né? De 2021. E aí, galera? Difícil, fácil, complexo, talvez, né? É. É porque a parte que vocês mais estudam. Talvez seja isso, né? Vamos lá? Vemos.
Uma alegação de sinais de júri, gente? Nunca caiu, né, gente? Não gosto. Tem que gostar, né? Sinais de júri. Voltar aqui no material. Não gosto. É uma... Não, vou receber agora o... Ah, me dê aí. Na última? Não, não tinha não. Exatamente por isso. Ele falava que era violência contra a mulher, né? Isso. Como é que é? Essa tinha... Pera. Eu tenho que olhar. Tem que olhar. Botei ontem. Gente, vamos lá. Eu vou fazer hoje à tarde. Viu? Vou olhar. Mas o policial rodoviário federal, quando comete crime, é na Justiça Federal mesmo, viu? É, na Justiça Federal. Viu? Vamos aqui abrir aí, por favor, gente. Abre o 414, 415, 416, 417. Alegações finais do júri, certo? Tem a mesma estrutura do RESE, certo? Que é uma peça que está aí cotada para a próxima prova de vocês, tá bom? Então, cotada normal, porque tem as cotadas anormais, né? Então, as alegações finais do júri. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente fala, certo, gente, no júri, esse procedimento aqui inicial, ele é igual. Só que no júri, eu vou botar para cá que é melhor, que fica mais bonitinho, tá? Lá no júri, eu tenho uma diferença, né? Porque no júri eu tenho primeira e eu tenho segunda fase, tá bom? Tenho aqui primeira e segunda fase. Lá no RESE, eu vou detalhar bem mais esse procedimento para vocês, tá bom? E como a gente não está na primeira fase, eu não vou detalhar a segunda ainda, mas já vou explicar algo para vocês. Então, tenho aqui a primeira, que é igual àquela parte do procedimento ali, tem um detalhinho que é uma contra-resposta, mas a gente não precisa pensar nisso agora. E tem a segunda fase, que é a fase do jurado, a fase de conceito de sentença, tá bom? A primeira e a segunda fase, ela é dividida por uma decisão do juiz, que é a pronúncia, tá bom? E a pronúncia está no 413, tá bom? O 413 fala que quando o juiz estiver convencido pelas provas, ele irá pronunciar, certo? Essa acusado. E a pronúncia leva, certo, gente, esse acusado para a fase de julgamento do júri. Então, essa primeira fase é igual ali, denúncia, resposta à acusação, audiência, memoriais, tudo bonitinho, tá bom? E a pronúncia vai acontecer se tiver certa a prova. Então, as alegações final do júri, gente, tá bem aqui, ó, antes da pronúncia. Então, as alegações finais, esses memoriais do júri, vão estar exatamente antes da pronúncia. Então, o objetivo dos memoriais do júri é o quê? Evitar a pronúncia. O meu objetivo, gente, é que o juiz não pronuncie. Eu não quero meu cliente nessa segunda fase. Eu quero que o negócio acabe aqui. Quais são as opções? Nós temos, né, ao contrário da pronúncia, a impronúncia, que aqui está no 414. Se a pronúncia, gente, é a presença de prova, a pronúncia é a falta de prova. 414, falta de prova. Eu tenho a absolvição sumária. Professora, por que que é a absolvição sumária? Porque sumário é aquilo que eu estou cortando no meio. Eu estou julgando antecipadamente a lide. Se o juiz absolve sumariamente aqui, gente, ele está, ó, julgando antecipadamente, ele está simplesmente, ó, encolhendo essa segunda fase. A segunda fase não vai acontecer, por isso que é no meio, ó, está cortando o processo no meio.
O 415 merece uma parada. Abre para mim aí o 415, por favor. O 415 vai falar o seguinte, ó. O juiz, fundamentadamente, certo? Absolverá desde logo o acusado. Quando? 1. Provada a inexistência do fato, ou provado não ser o autor, né? Autor ou partícipe do fato. Não constitui fato de infração penal, que é a tipicidade. E o 4 é demonstrada a causa de intenção de pena ou exclusão do réu, que é excludente de licitude e culpabilidade. Preste atenção nisso aqui, gente. Quando a gente olha para o artigo 386 e a gente olha o tipo de absolvição, eu vou ter lá, né? Provado que o crime não existiu. Falta de provas, né? Que o crime não existiu, não tem? Eles aqui separaram, tá bom? A falta de provas é o Ministério Público, é a acusação que não conseguiu juntar provas. Não tem nome de cordelito, não tem testemunha, não tem ninguém. Eu vou pronunciar. A absolvição sumária, não. Aqui, ó, eu provei, ó, está provada, certo, gente? Eu provei que o crime não existe, inexistência do crime. Então, eu estou resolvendo um crime de homicídio e provo que a mulher está viva, por exemplo, certo? E o inciso 2, eu consigo provada a falta de quê? De autoria. De que a pessoa não é autora ou partícipe do crime. Também posso absolver sumariamente pela tipicidade, ou pela, certo? Excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Quando é que eu vou absolver sumariamente? Quando é que eu vou pedir a absolvição sumária? Quando for uma das teses clássicas, facultativa, excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou quando a defesa consegue provar que o crime não existiu, ou consegue provar que não é o autor do fato. Beleza? Falta de provas, professor, em pronúncia, tá bom? Inclusive, eu em pronúncia aqui. O resto aqui do seu. Pronúncia. Professora, tem provas, foi o abençoado que cometeu o crime, mas o crime não é, certo, do júri. Eu vou pedir a desclassificação. A desclassificação, gente, está no 419. Olha o 419 aí. O 419 vai falar da desclassificação e traz o artigo 74, parágrafo 1º. Como é que eu digo que o juiz... Dá para ver nada, né? Desculpa. 419. Certo? Como é que eu digo que o juiz não é competente? Mostrando o artigo da competência. O artigo 74, que está aí no 419, ele fala: o juiz do júri é competente pelos crimes dolosos contra a vida. Toda vez que você vai falar que o juiz do júri não é competente, tem que utilizar o 74, parágrafo 1º. Né? Não tem aí no 419? Então, deixar aqui bonitinho isso aqui. Vou dizer, olha, né? Que lindo! Teve um crime, mas então eu não sou competente. É um homicídio culposo, é uma lesão corporal. Então eu vou dizer que não é da competência do juiz do júri. E no 419 fala: juiz, tu não é competente, tu manda para o juiz competente. Não terminei ainda não, João. Deixa eu terminar. Aí tu tira foto. E aí, gente, nós temos duas particularidades. Tá bom, professor, entendi que é o mérito. Eu posso ter mais de uma decisão, mais de um pedido? Posso. Posso ter 3? Posso. Tá bom? Quais são as preliminares dessas alegações finais do júri? Iguais, gente. Nulidade e extinção de punibilidade. Igual. Agora, as teses subsidiárias, elas não existem. Eu só posso fazer 2 pedidos nas alegações finais do júri. Professora, quais são? Tirar qualificadora ou tirar causa de aumento. Pronto. Por que eu não posso fazer outros pedidos? Porque depois das alegações finais eu tenho pronúncia, gente. Pronúncia não está condenando, pronúncia não vai definir regime, pronúncia não vai definir a quantidade de pena, não vai definir nada. Então,
quando eu falo de alegações sinais do júri, ela é mais fácil das alegações sinais criminais, porque as teses subsidiárias, esse mundo de gente aqui não. Eu não peço pena básica, eu não peço agravante, eu não peço pena... Não tem nada disso. Você vai se focar em duas coisas. Se tiver uma qualificadora, você vai pedir para tirar a qualificadora. Se tiver um causamento, você vai pedir para tirar o causamento. Pronto, só isso. Não precisa se preocupar com mais nada, tá bom? Então, quando a gente fala alegações sinais do júri, ela é bem mais enxuta, tá bom? Termine de copiar para poder explicar para vocês, tá bom? Termine aí eu explico de novo para vocês prestarem mais atenção. Os cards de vocês aí. Depois dos memoriais, vou botar aqui. Desculpa. Depois dos memoriais do júri, o juiz não vai condenar ou absolver. Depois dos memoriais do júri, o juiz vai pronunciar ou não. Se ele pronunciar, ele vai para a segunda fase, sortear os jurados, marcar o julgamento, aí vai ter toda a fase oral, réplica, prévia. Então, as alegações finais do júri não evitam condenação. As alegações finais do júri evitam pronúncia. Como é que eu evito pronúncia? Pedindo em pronúncia, pedindo para absolver sumariamente, absolver logo aqui, ou mandando para outra vara, desclassificando. Entendeu? É isso aqui. O julgamento da primeira fase, saber se o juiz vai mandar para a segunda ou não, é pronunciar ou não. Entendeu? Não é aquela sentença final com pena, 10, 15 anos, nada disso. Porque quem vai decidir isso é os jurados. Quem vai dizer se ele vai ser absolvido ou condenado é os jurados. Beleza? Posso recapitular, gente? Então vamos lá. Primeira fase do júri é parecida com aquela ali. Eu vou ter denúncia, resposta à acusação, audiência de instrução e eu vou ter os memoriais, tá bom? Igual. Os memoriais do júri, ele sempre antecipa a decisão seguinte. No caso da vara criminal, antecipa o sentença condenatória ou absolutória. Por isso que as nossas alegações finais estão detalhadas. Por quê? Porque nas alegações finais da vara criminal, eu estou antecipando o juiz, ó, tu vai fazer tu vai, né, anular, tu vai suspender, tu vai absolver. Se tu não quiser absolver, tu faz assim. Então, antecipando a sentença do juiz, tá bom? Então, as alegações finais antecipam a decisão do juiz seguinte. No caso do júri, o júri não acaba aqui, porque tem a segunda fase. Então, as alegações finais do júri, elas estão antes da pronúncia. O que eu tenho que evitar no júri é que ele seja pronunciado e seja mandado para julgamento para os jurados. É isso. Como é que eu evito a pronúncia? Pedindo ou a impronúncia, porque não tem provas. Se a pronúncia, porque o juiz tem provas para mandar para os jurados, não é suficiente de provas para mandar para os jurados, a impronúncia é a falta de provas. Perdão de corpo dele, tem testemunha. Às vezes, a gente tinha um testemunha sumiu, certo? Sei lá, foi para outro canto, mudou de cidade, eu não consigo achar. A absolvição sumária é quando eu já tenho certeza que deve ser absolvido. Chama sumária porque eu vou cortar o processo, tá bom? Vai absolver sumariamente se a defesa conseguir provar que o crime não existiu. Provou que o crime não existiu. Provar que não é autor, está em outra cidade, estava em outro local, certo? Tem testemunha, tem, sei lá, pegou um avião, tem uma passagem, tá bom? Ou que o fato é atípico, ou excludente de licitude, ou culpabilidade. Professora, tá, tem provas, tá bom? Só que as provas indicam para outro crime, para um crime que não é do júri. Então, eu vou desclassificar, dizer, juiz, desclassifica, porque isso não é homicídio, isso é lesão corporal, né? Isso não é infanticídio, isso é abandono de capaz. Eu vou desclassificar. Na desclassificação, certo, gente? Eu remeto para o juízo competente, tá bom? Então, na desclassificação, eu falo, juiz, Márcia, tem prova, houve crime, estou entendendo. Mas tu não é competente. Não é um crime doloso contra a vida. Professora, tem teses subsidiárias? Não. Essas teses do jeito que está aqui, não. Você só pode pedir no júri para afastar qualificador ou causa de aumento. Por quê? Porque essa questão de pronúncia não vai tratar de teses subsidiárias, não vai tratar de agravante, não vai tratar de regime, não vai tratar nada disso, tá bom? Eu só quero tirar qualificador para quando for pronunciado não tenha qualificadora para o jurado. Só isso.
Então, gente, ó, a base é essa, alegações finais do júri. Dúvida, gente? Todas? Que é isso, gente? Hã? Ela é bem mais simples. Bem mais simples. Né? A pronúncia é o final da primeira fase. A pronúncia divide a primeira para a segunda. A pronúncia é a sentença. Pronúncia é a sentença. É a sentença de pronúncia, entendeu? No final da primeira fase, os juízes daram uma sentença, que pode ser de pronúncia ou não, entendeu? Aí tem aquele detalhe, né? Consoante com consoante, vogal com vogal. É a regrinha da primeira fase, né? Se for pronúncia, é rese. Se for impronúncia, é apelação. Se for absolvição, é apelação. Não queremos voltar para a primeira fase, né? Desclassificação. É. Não, amor. É o contrário. Memoriais do júri, pronúncia e depois segunda fase. Ali, depois do memoriais, é a sentença final. Os memoriais e alegações é a mesma coisa. Então, os memoriais, depois que tem os memoriais da defesa, o juiz vai decidir se vai condenar ou absolver. Aqui, depois dos memoriais do júri, o juiz vai decidir se vai pronunciar ou impronunciar. Viu? Oi. Posso? Não, na verdade, é só uma regrinha que a gente coloca, mas quem define é o código, né? No caso da pronúncia, o rese está lá, né? 581, inciso 4, inclusive é o rese que cai para vocês, que é rese da pronúncia, tá bom? No caso da impronúncia da absolvição sumária, tem o 416, que fala que é apelação, e a desclassificação está no 581, inciso 2. 416. 416 ou é 6? 416. Certo? Então, no caso, eu falar que é consoante, vogal, é só uma forma mesmo de decorar. De ter um recurso. Aí o Ministério Público vai falar, por quê? Aí ele entra com apelação contra a impronúncia. Ministério Público. Isso aqui são teses de defesa, isso aqui é tese da acusação. Se o teu cliente é pronunciado, a defesa que entra com recurso. Se o cliente é absolvido, o Ministério Público que entra, né? Exatamente. Vocês já estão com a cabeça assim, ó? É? Tá dando tilt, né? Eu vou liberar vocês mais cedo para dar aquela, né? Voltada do corpo, a gente volta 1 hora em ponto, tá bom, gente? Vou explicar a desclassificação. O júri... Defende. Isso, né? Então, vou explicar de novo, viu? Ó, primeira fase terminou, o juiz ele tem essas 4 opções. Ele pode pronunciar, que manda para a segunda fase. Ele pode impronunciar, porque não tem provas suficientes, tá bom? Ele pode pronunciar, ele pode impronunciar, ele pode absolver sumariamente, ele já pode ser convencido ali na hora, que já é um caso muito claro de legítima defesa, por exemplo, quando é um caso muito claro, né? Ou ele pode desclassificar, ele pode terminar a primeira fase e falar assim, então, houve crime, esse crime não é da minha competência. Né? Denunciaram por um homicídio doloso, mas é culposo. Denunciaram por um homicídio, mas é latrocínio. Então, na desclassificação não é tirado um crime e botar para outro. Então, o juiz desclassifica e remete para o juízo competente. Para ele dizer que ele não é competente, ele tem que citar o 74. Ele fala, olha, eu só sou competente para crimes dolosos contra a vida, que é o que diz 74, entendeu? Então, o juiz, ele pode... Não. Pode, viu? Aí aqui se julga incompetente, exatamente. Então, essas 4 opções aqui são as 4 opções que o júri tem, o juiz do júri tem, no final da primeira fase.
Aí cabe o rezo. Oi. Ah. Denúncia de novo. Denúncia de novo. Se ele for impronunciado por falta de provas, tem que denunciar de novo. Tem que denunciar de novo. Viu? O 593 e o 416. Bota as duas. A desclassificação? Porque não é interessante para o cliente ser julgado pelo júri. É melhor num juiz singular. Entendeu? É benéfico para a gente desclassificar. Tudo isso aqui é defesa. Isso. Só da pronúncia. Por isso que o reze que cai na OAB é o reze da pronúncia. Porque isso aqui é bom pra gente, bom pra gente, bom pra gente. Pode entrar? Pode sim. Nem sempre, se ele desclassificar do infanticídio para abandono de incapaz com resultado morte, a pena é pior. Entendeu? Tem o estado puerperal. Então, por exemplo, uma mãe abandonou um filho num riacho, né? Logo depois que ele nasceu. Foi feita a perícia e constatou que ela não estava em estado puerperal. Vai sair de infanticídio e vai para abandono de incapaz com resultado de morte. Abandono de incapaz com resultado de morte tem uma pena maior que infanticídio. Hã? É como se fosse um homicídio pequenininho, né? Nesse caso, reze. Hã? De reze é daqui a 2 semanas, Apelação, próxima semana. Viu? Gente, só... É o Ministério Público. É o Ministério... Isso aqui é Ministério Público. Ministério Público. Gente, só uma observação. Lembrem, toda vez que eu estou fazendo uma peça de defesa, que existe a peça do assistente de acusação. Certo? Então, por exemplo, tem que cair uma questão discursiva para vocês, dizendo, certo, que você é advogado da vítima, tá bom? E que, né, o autor do crime contra o seu cliente, por exemplo, foi impronunciado e o Ministério Público não ofereceu recurso. Assistente de acusação só oferece recurso se o MP não oferecer. Tá bom? Então, ele vai oferecer, nesse caso, né, a pronúncia cabe apelação. Ai, meu Deus. Um ano e 6 meses. Por isso que ela anulou, né? Absurdo. Exatamente, pode. A assistente de acusação, ele trabalha como forma complementar, né? O MP não atua, ele atua. Pronto. Gente, tranquilo? O assistente de acusação, em termos de recurso, ele só pode apresentar recurso se o MP não apresentar, tá bom? É só na falta. Beleza, gente? Vou dar um intervalozinho para vocês, dá tempo de vocês comerem direitinho, dá tempo até da sobremesa, né? Vamos poupar um pouquinho a escrita hoje. Eu quero realmente grifar alguns pontos e fazer muitas alegações hoje, tá bom? Eu trouxe 3 aí para a gente poder trabalhar. E eu queria ver tanto as alegações finais, certo, gente, da vara criminal, como as alegações finais do júri. Vamos ver se vai dar tempo de ver as duas, tá bom? Então, a gente vai começar, certo, gente, com essa parte das alegações finais, trabalhando, né, o momento processual dela, tá bom? A gente vai estudar essa parte e é muito parecida com a apelação e vai precisar muito dos ensinos de ontem, que foi, certo, aquela parte de
de dosimetria da pena, tá bom? Então, vamos lá. As alegações finais, se você deixar aí aberto, por favor, certo, gente, o seu código. A fundamentação está no 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. O 403, parágrafo 3º, certo, gente, vai falar... 403 fala, não havendo requerimento de diligências e não sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, certo? Pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10. E proferindo o juízo a seguir a sentença. Então, a regra é que seja estudo de forma oral, só que o 403, parágrafo 3º, tem a previsão, certo, gente, aí, de uma alegação final em forma de memoriais. Parágrafo 3º fala, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder as partes para 5 dias sucessivamente para a apuração dos memoriais. Nesse caso, terá prazo de 10 dias para proferir sentença. O 404, gente, ele caiu nas últimas alegações finais e pegou todo mundo de surpresa, mas é um que eu sempre falo aqui em sala, que é a questão de alegações finais quando tem diligências, tá bom? Antes da gente ler esse 404, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente fala no processo, a gente está aqui, né? Falando do oferecimento da denúncia, né? Então, eu tenho aqui o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, então aquela partezinha processual. Esse oferecimento da denúncia vai ser seguido, certo, gente, de um recebimento da denúncia ou da queixa-crime, ok? E aí, eu vou ter depois do recebimento a citação para a nossa resposta à acusação. Gente, vocês têm, certo, gente, que deixar muito redondinho a resposta à acusação. Eu só vou voltar em resposta à acusação na semana da revisão. E é uma peça que pode cair para vocês perfeitamente, tá bom? Então, a resposta à acusação aqui, certo? O RA, tá bom? E eu vou já lembrar com vocês alguns pontos, tá bom? Já que a gente trabalhou resposta à acusação e o nosso simulado foi de resposta à acusação, a gente vai, inclusive, revisar esse simulado hoje, tá bom? Então, a resposta à acusação, gente, tem como fundamentação quais artigos, gente? 396 e 396-A do Código de Processo Penal, tá bom? Tem como preliminares, né? Inclusive, as preliminares da resposta à acusação são preliminares um pouquinho diferentes, né, das outras. Enquanto os demais, né, as demais peças têm só extinção de punibilidade e nulidade, a preliminar da resposta à acusação tem, né, rejeição da denúncia, questão prejudicial, questão preliminares. Então, a preliminares, deixa eu aqui, preliminares, certo? Da resposta à acusação. Então, vamos lá, gente. Eu quero que vocês me falem quais são as preliminares da resposta à acusação. Vamos lá. 395. 395 é o quê? Rejeição da denúncia. Já botei aqui as nulidades. O que mais? 92, 93 e 95, né? O 92 e 93 é o quê? Questões, né, prejudiciais, são questões cíveis que devem ser resolvidas lá primeiro. Geralmente relacionado a casamento, né, a idade, essas coisas. O 95 é o quê, gente? São as exceções, né? Qual é a principal, gente? Competência, né? É o que mais cai, né? Competência. Tá faltando alguma aí, gente? Oferecimento do SURSI, exatamente. Aqui a gente vai ter, né, o SURSI processual e agora a gente tem que ver o que também? O ANPP, né? São os dois institutos aqui que a gente tem que ver se cabe, tá bom? Gente, e o mérito da resposta à acusação? 107? 397. 397, né? É o pedido de absolvição sumária. O pedido de absolvição sumária, certo, gente? A gente tem que seguir o 397, que vai trazer aquele conceito de crime, né? Vai trazer a opção de fato atípico, de excludente de licitude, excludente de culpabilidade, e vai trazer a extinção de punibilidade do nada aqui, né? A extinção de punibilidade está aqui dentro da resposta à acusação. Gente, como é que eu reconheço a resposta à acusação? Após a citação e... Não... E antes da audiência de instrução e julgamento, né? Então, a citação e antes, tá bom? Da audiência de instrução e julgamento. É assim que eu reconheço a resposta à acusação. Se cair uma resposta à acusação, você
fácil consegue identificar, tá bom? A parte do direito é história, né? Mas identificar você consegue, certo? Então vamos lá. Dentro, certo, gente, dessa nosso sequência aqui, deixa eu pegar aqui uma outra corzinha para a gente poder fazer um degradê, né? Nós temos, depois da resposta da ação, se o juiz negar, ele vai marcar, né, em até 60 dias, a nossa audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, ela tem uma sequência, né? Lembrando que a gente aqui está falando só de vara criminal, certo, gente? Essa sequência está no artigo 400 do Código de Processo Penal. Vamos lá, gente, a sequência da audiência. Se você quiser aí, né? Vocês não estão acordando, né? Quero nem saber se estão acordando. Se quiser dar uma olhada no 400 do Código de Processo Penal, inclusive esse 400 tem que estar grifado, gente, porque ele cai muito como preliminar das alegações, né? Inverter a ordem das testemunhas, né? Alguma coisa que pode acontecer. Então, primeiro a vítima, e depois as testemunhas de acusação, né, Luísa? Testemunhas de acusação. Depois, as testemunhas de defesa. Demais provas, não sabe o que é o quê? A cariação. Cariação é colocar duas testemunhas que mentiram, uma na frente da outra para saber quem está mentindo. Tipo coisa de criança, né? Reconhecimento de pessoa e também pode ouvir um perito aqui. Demais provas. Por último, o interrogatório, certo? Vamos lá, algumas observações, certo, gente? Sobre esse procedimentozinho aqui bonitinho, tá bom? Tinha levado, né? Eu lembro de ter visto no elevador você com ela. Vamos lá, algumas considerações que nós precisamos saber, tá bom? Primeira coisa, gente, vítima não presta compromisso com a verdade, tá bom, gente? Quem presta compromisso com a verdade é a testemunha de acusação e a testemunha de defesa, tá bom? Então, aqui, ó, eles vão prestar compromisso com a verdade. Se prestam compromisso com a verdade, qual é o crime, gente, que eles praticam, essas testemunhas, né? Que elas praticam caso elas venham a mentir para o juiz. Falso testemunho. Se elas mentirem para o juiz, gente, tem algum jeito delas se livrarem desse crime? Tem. Antes da sentença, tá no próprio artigo, né? Então, se elas se retratarem, tá bom? Até a sentença, até o juiz ser convencido com a mentira delas, né? Então, a retratação até a sentença, certo, gente? Leva à extinção de punibilidade, tá bom? Então, lembrando aí, testemunha, certo, gente? Sofre condição coercitiva, não tem direito a nada, né? A pobre, certo? É desgarrada. Vamos lá, gente. Gente, como vocês sabem, né, pessoas que guardam intimidade com o réu não são obrigadas a testemunharem, né? Elas não podem ser obrigadas, elas não são obrigadas, mas elas podem ver a ser chamadas pelo juiz se elas forem extremamente necessárias, imprescindíveis, né, para a prova. Se eu tiver, certo, gente, aquela sequenciazinha, né, ó, ascendente, descendente, né? Cônjuge, companheiro ou irmão, certo? Se eu forçar, né? Se eu chamar essas pessoas a testemunharem, o juiz falar, não, eu preciso de vocês. Elas podem se recusar, mas se o juiz chamar, tem que ir, tá bom? Se o juiz chamar e tiverem que ir, elas são ouvidas como testemunhas? Não, não são ouvidas como testemunhas, são ouvidas, certo, gente, como informantes processuais. Bora, meu filho, né? Como informantes processuais. Então, elas não prestam compromisso com a verdade. Gente, a mãe vai mentir pro filho. Eu não posso forçar a mãe a falar a verdade. É só pensar na mãe, tá bom? Então, são informantes processuais. Professora, se forçar essas pessoas a serem ouvidas como testemunha, nulidade. Anula aqui a audiência e começa tudo de novo, tá bom? Então, lembrem dessa parte aqui. Outra coisa que a gente tem aqui, certo?
Elas só podem ser tudo, a audiência e começar tudo de novo, viu? Anula o ato, que é a audiência, né? Se entrar, o juiz não fizer nada, essa audiência é anulada, viu? Essa audiência é anulada. Outra coisa que a gente tem aqui são as pessoas que guardam o sigilo com a profissão. As pessoas que guardam sigilo, gente, são pessoas que são desobrigadas a testemunhar. Advogado, médico, o pessoal de saúde em geral, certo? Nós temos padres, pastores, líderes, né, religiosos que guardam sigilo na profissão. No caso, sigilo, nem se o juiz mandar chamar, certo, gente? Elas não podem ser obrigadas a testemunhar. Professora, elas podem vir a testemunhar? Sim, se elas escolherem. Tem que ser a escolha delas, tá bom? Então, aqui, gente, elas só irão testemunhar se elas decidirem ir, for uma escolha, tá bom? E se o réu deixar, a gente chama isso de desobrigar, tá bom? A gente chama isso de desobrigar. Chama isso de desobrigar. Ensino@2000. Ficar mexendo de vez em quando. Certo? Então, se o réu desobrigar, tem uma escolha, tá bom? E o réu tem que desobrigar, tá bom? Então, esses 2 pontos. Agora, se essas pessoas escolherem, gente, elas são testemunhas. Aqui, gente, não tem escolha. Certo? Se elas decidirem falar, elas não têm direito ao silêncio, elas têm compromisso com a verdade e elas, certo, gente, são pessoas que podem, certo, gente, aí praticar falso testemunho, já que elas já têm compromisso com a verdade. Então, assim, elas não são obrigadas a testemunhar. Se elas escolherem, elas viram testemunha, tá bom? O réu tem que deixar. Deixa eu pegar aqui. Se ele não deixar, não rola. Tem que ser as 2 coisas, os 2 requisitos. Aí o advogado quer falar e o abençoado não deixou, não tem nada para falar, não. Não fala, certo? Então, isso é muito importante. E aí, gente, deixa eu só pegar aqui para vocês. Ui! Tá aqui. Certo? Peguem aí, por favor, gente, o artigo 202 do Código de Processo Penal, para a gente poder começar a falar algumas coisas, tá bom? Artigo 206 e 207, eu quero que vocês deixem grifados, tá bom? O 206 e o 207. Certo? O 206, gente, vai falar sobre essas pessoas aqui, ó. São as pessoas, certo, gente, que não são obrigadas, né? Que elas podem se recusar a testemunhar, mas que o juiz, se achar necessário, ó, pode chamá-las, tá bom? O 206, inclusive, se você olhar aí, ó, ele comenta, ó, a testemunha não poderá se eximir da obrigação, né? Poderá, entretanto, recusar-se. Ele traz ascendente, descendente, irmão, não sei o quê, papapá, pp, tá bom? Então, ele vem trazendo toda essa sequência, né? 206, tá bom? E aí, gente, o 207, ó, então, artigo 206, e aqui, ó, o artigo 207. O 207 vai falar das pessoas que guardam o sigilo, mas o principal está no 208. O 208 fala quais são as pessoas que não precisam prestar compromisso de verdade. E ele traz não só as pessoas do 206, que é ascendente, descendente, cônjuge, irmão, mas traz também o menor de 14 anos, né? E o PCD, né, gente? Incapaz mental. Então, traz a sequência dessas pessoas. Então, olha só, gente, vamos aqui só organizar a nossa vida. O menor de 14 anos, ele pode testemunhar? Pode, mas ele não tem compromisso com a verdade. O pai, ele pode ser chamado, né? Ele pode, mas ele vai ser, né? Não vai ser testemunha, vai ser informante e não presta compromisso com a verdade. Então, me deixa esses 3 artigos grifados, porque são artigos de base de nulidade, 206, 207, 208. Então, testemunha, certo? Só que não presta compromisso com a verdade, os outros informantes.
Detalhe, gente, o 209, se eu não estou enganada, fala que o juiz ele pode recusar testemunhas, né? Ou chamar testemunhas que ele achar aí certo de caso. Gente, uma coisa muito séria. É isso que eu vou falar, né? Então, as testemunhas aqui são 8 para cada. O juiz pode recusar algumas, fundamentando? Pode. Ele pode recusar todas? Não, todas já não pode, né? Ele pode recusar algumas. Ele pode, tipo assim, a gente tá no meio lá do procedimento, aí chama um, aí a primeira fala A. Aí a segunda fala o mesmo A terceira fala o mesmo A. Ele leva e fala para a quarta, vai falar a mesma coisa? Porque se a quarta falar a mesma coisa, eu vou dispensar, tá bom? Então, ele pode fazer isso por repetitível, desculpe, né? Testemunhos. Beleza, gente? Não. Viu? Motivos diferentes. Galera, interrogatório, né? O interrogatório, ele tem duas partes. A primeira parte sobre a identificação e aqui não tem direito ao silêncio, certo? O réu, gente, o acusado ainda, né? Ele não tem direito, certo, de ficar calado a identificação. Ele é obrigado a se identificar. Inclusive, né, a súmula 522, olha só, do STJ, vai falar, certo, gente, que aquele réu, né, aquele acusado, que perante uma autoridade, certo, gente, fala que é outra pessoa, comete crime de falsa identidade. Então, para uma blitz, ele fala, eu sou João Almeida de Melo. Aí mostra lá a identidade falsa, porque o nome dele tem um mandado de prisão em aberto. Isso é crime, porque a pessoa não pode mentir sobre a identificação. Lembrando, gente, que a minha obrigação de identificar é a mesma do policial, né, gente? Não existe. A vedação do anonimato é para os dois. Não só eu, como, né, cidadã, tenho que me identificar a uma autoridade, como a autoridade é obrigada a se identificar. Não só é obrigada, gente, como é crime de abuso de autoridade, o policial se nega, certo, gente, a se identificar. É o artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, tá bom? Segunda parte do interrogatório, aí não. Aqui é em relação aos fatos. Em relação aos fatos, gente, aí sim, ele tem direito ao silêncio. Não só tem direito ao silêncio, como tem direito ao silêncio parcial. O direito ao silêncio parcial, tá bom? Vou deixar aqui meu celular perto, se os meninos do online tiverem alguma dúvida, alguma angústia, né? Beleza? Então, ó, direito ao silêncio, inclusive o direito ao silêncio, que a gente chama de parcial, tá bom? Ou seletivo, tá bom? Gente, todas esses detalhes, direito ao silêncio, princípio da defesa, tem um arquivo de princípios, vocês vão parar e estudar essa semana, tá bom? É uma questão da prova de vocês, parar e estudar, tá bom? Tá bem detalhadozinho, certo? Lá dentro do negócio. Então, direito ao silêncio está no artigo 186, certo, gente, do Código de Processo Penal, fala que ele tem direito ao silêncio, que o silêncio não pode ser utilizado em prejuízo, né? Então, se por acaso esse artigo não estiver aí grifado em neon, tá, grifa ele aí, certo? Artigo 186, certo, do Código de Processo Penal, deixar ele aí bonitinho, tá bom? Tranquilo, gente? Então, primeira, segunda, certo? Bonitinho aí. Muitas vezes, o juiz, ele interrompe a audiência para fazer alguma diligência. Exemplo, né? Eu quero que vocês fiquem ligados aqui, que foi a última memoriais. Então, quando a gente tem essa audiência aqui e o juiz para, certo? Por algum motivo, né? Então, ele para, por exemplo, porque uma testemunha faltou, ele vai fazer uma condução coercitiva para ela vir. Ele para, por exemplo, que o horário já está avançado. Se ele parou, gente, parou, automaticamente as alegações serão de forma escrita, tá bom? As alegações serão, né, a regra que é a oral, apenas se for que não parar. Parou para fazer qualquer diligência, a gente tem aí o 404. Pega o 404 para mim, por favor. Ele é super importante na última prova. A OAB colocou só o 404, quase matou os alunos do coração, né? Depois modificou lá o artigo. O 404 fala o seguinte, ó. Ordenado a
diligência considerada imprescindível, de ofício a requerimento da parte, a audiência será concluída sem alegações finais. Parágrafo único, realizada em seguida a diligência. Diligente, gente, qualquer coisa que o juiz para a audiência para fazer alguma coisa. Qualquer coisa que ele para é uma diligência. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações memoriais no prazo de 10 dias e o juiz proferirá a sentença. Então, preste atenção nisso aqui que é muito importante, gente. Quando é que eu vou ter, certo, gente, essas alegações, olha só, alegações finais por memoriais, né? Alegações finais por memoriais. Primeiro caso, gente, é do próprio 403, parágrafo 3º. O 403, parágrafo 3º, que nós lemos há pouco, fala que as alegações serão de formas memoriais pela complexidade da causa, olha só, complexidade da causa, ou, certo, gente, pelo número de acusados. Número de acusados. Já o 404 fala que será, certo, gente, em forma de memoriais, se o juiz tiver que cumprir alguma diligência. Se tiver que cumprir alguma diligência, é o 404. Na última prova de memoriais, a OAB louca, enlouquecida, certo? Falou que era diligência e cobrou só o 404. Só que a gente aprende memoriais ao 403, parágrafo 3º, e não está errado. Tanto que eles modificaram o gabarito e botaram os 2 artigos, tá bom? Professor, o que eu faço na prova agora? Boto os 2 artigos, tá bom? O 403 e o 404, tá bom? Não está errado colocar os 2, viu? Então, só para deixar claro isso aqui para vocês, né? Porque a gente vai aprendendo junto com o espelho da OAB. Você vai colocar os 2 artigos da fundamentação. Viu? Coloca os 2 aí, certo? Para deixar bonitinho a vida de vocês. Professora, as alegações finais eu vou identificar como? As alegações finais é identificada. Primeiro, gente, você vai ser intimada. E você é intimado, certo, gente? Depois do quê? Depois da audiência de instrução e julgamento. Pronto. A audiência de instrução e julgamento vai acontecer. O Ministério Público vai apresentar as alegações dele. Depois tem o quê? O que acontecer? Oi. É quando tiver. É o 404. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Só lembrando, gente, a audiência de instrução e julgamento, pela regra, tá bom? Pela regra, essas alegações, gente, que primeiro é da acusação e depois é da defesa, né? Primeiro da acusação e depois da defesa, ela teoricamente deve ser feita de forma oral. Teoricamente, tá bom? Será escrita por conta desses motivos. Professora, na prova sempre é escrito, né, gente? Não tem como fazer oral, né? Então vai ser escrito, tá bom? Então lembra disso, ó. A regra é 20 minutos. 20 minutos. Prorrogáveis por mais 10. Tá aí, o 403, tá bom? Então, as alegações da acusação primeiro, depois as alegações da defesa. Professor, o que eu posso ter nessas alegações finais? A estrutura, tá bom? Vou colocar aqui, ó, a estrutura do direito, certo, gente? Das alegações finais. Lembrando que as alegações têm prazo de 5 dias dessa intimação, tá bom? Enquanto que a resposta da acusação são 10 dias, gente. Lembrando que no processo tanto o acusado como o advogado devem ser intimados, tá bom? Os 2 têm que ser intimados. Então, dentro lá do processo civil, faça o advogado, né? Aqui não, tá bom? Beleza, gente. Qual é essa estrutura, tá bom? Vocês já estão aqui ou estão quase chegando? Ó, tá quase chegando. O espírito tá chegando. Certo? Então, vamos lá.
Vocês já viram esse fechamento? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Calma aí, essa maravilhosa. Então, vou mostrar. Gente, isso aqui super ajuda vocês. Olha que lindo, gente. Né? Eu estudo muito por isso aqui também, ó. Ajuda muito algumas informações, né? Às vezes tá muito grande para colocar no caderno, né? Você consegue, né? Então vamos nós. Tá bom? Então, qual é a estrutura, certo, dessas alegações finais? A estrutura, gente, né, do direito vai ser o seguinte. Então, eu vou ter aqui, ó, preliminares. Vocês lembram o que o Márcio falou ontem das preliminares? Você está no pré-vestibular, ou seja, você não entrou na faculdade ainda, você não entrou no mérito ainda, tá bom? São questões aqui que vêm antes, certo, da discussão dos fatos. Nas alegações finais, como na apelação, como em todas as peças daqui para frente, são sempre as mesmas, gente. Eu vou ter ou um questionamento de nulidade, artigo 564 do Código de Processo Penal, ou eu vou ter, certo, gente, uma extinção de punibilidade, tá bom? Que está no Código Penal. Então, nulidade ou, certo, extinção de punibilidade. Lembrando, gente, que a extinção de punibilidade não é só no 107. Nós temos a extinção de punibilidade ao longo, certo, do Código de Processo Penal. E na aula de preliminar da semana passada, tem na apostila de vocês, inclusive, logo em seguida a resposta à acusação e antes das alegações finais, então, deve ser nessas páginas anteriores, tem a lista, um quadro, né? Inclusive, no cronograma da semana tem lá, né? Pare, grife, né? Bem direitinho, todas as preliminares, né? Então, a extinção de punibilidade, certo, gente? Inclusive, o pessoal estava pedindo para eu colocar a aula de marcação, já pedi para a Carol botar a aula de marcação aí, tá bom? Então, 107. Então, eu tenho, por exemplo, gente, a retratação do falso testemunho é um tipo de extinção de punibilidade. Então, a testemunha que mente na audiência e depois se retrata, diz, oh, juiz, foi mal? É um tipo de extinção de punibilidade. As escusas absolutórias dos crimes patrimoniais, gente, que é o caso, né, de você furtar da mãe, furtar do marido. Ele tá chiando? Mas como é que ele tá chiando, gente, se o bicho tá todo lá de fora? Tu acha que é isso aqui? Vamos tentar de novo aqui. Não vai dar certo. Esse meu bolso minúsculo. Eu acho que é o fio que tá... deve ser o fio. Deixa eu botar ele mais pra cá. Às vezes é o fio que tá batendo na antena. Meninos do online que sofrem. Nós. Certo? As escusas absolutórias. Estelionato contra cônjuge, né, gente? Furto contra ascendente. Aquele artigo 182 e 183. O pagamento, certo, gente, integral do tributo, né? Também é um tipo, certo, gente, de extinção de punibilidade. Tá tudo naquela lista, viu, gente? Dá uma olhadinha. Bom, as preliminares são essas, vamos para o mérito, tá bom? Há um professor, certo, gente, aqui no Brasil, que utiliza uma regra que ele chama de Matix, tá bom? Eu não sou muito fã, não, mas vocês podem, certo, se vocês gostam daquelas letrinhas, né, para ajudar, a gente pode trabalhar com ele também. Então, vamos lá. Abre para mim logo, gente, o artigo 386. O artigo 386 é o artigo da absolvição. Tanto, certo, gente, as alegações como da apelação, tá bom? A gente não utiliza o 397, porque o 397 é um tipo de absolvição sumária, sumária que está no meio do processo, tá bom? A gente utiliza nas alegações finais o 386, porque vai ser o artigo que o juiz vai utilizar na sentença, tá bom? Se você pegar aí o artigo 386, eu vou colocar aqui, tá bom, gente? Tá aqui. O 386 vai falar o seguinte: o juiz absolverá, né, o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Lembrando, gente, que a sentença tem 3 partes: relatório, fundamentação e dispositivo. O dispositivo, que ele está falando aí no 386, é onde fica o resultado mesmo, né? Condenou, absolveu e tudo mais. Então, vamos lá, quando é que o juiz vai absolver? A primeira coisa que eu tenho aí é o inciso 1 e o inciso 2.
O inciso 1 e o inciso 2, eles vão tratar da materialidade do crime. Fala o seguinte: estar provada a existência do fato e não haver prova da existência do fato. Os dois, eu não tive provas da materialidade, mas por motivos diferentes. Enquanto que o inciso 1, certo, gente? Ele traz a redação, ó, de estar provada a inexistência do fato. Então, a defesa provou que o fato não existiu. No inciso 1, gente, aqui existe provas de que o crime não existiu. Quem faz esse esforço é a defesa, tá bom? Já o inciso 2 fala não haver provas. Aqui é falta de provas. Inclusive, a gente fez um exercício ontem sobre isso, né? Sobre falta de provas. Falta de provas, gente, foi incompetência da acusação. A gente fez uma questão ontem que era lesão corporal, que não tinha exame de corpo de delito, não tinha testemunho, não tinha nada, só tinha confissão. Faltou provas, tá bom? Aqui faltou provas. O inciso 3º, gente, ele vai trazer, certo, aqui, a atipicidade, né? Ele fala aí, ó, não constituir o fato infração penal, tá bom? Então, não constituir o fato infração penal é o fato atípico, tá bom? Fato atípico. O fato atípico nós vimos na última semana e temos, né, aquele quadrinho, né? Vamos lá lembrar do fato atípico, né? Atos reflexos, sonambulismo, coação física irresistível, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime impossível, as concausas, atipicidade formal, princípio da significância, erro de tipo, e eu incluí adequação, né, social, tá bom? Então, tem que lembrar disso aqui. Professor, eu não sei ainda. Nada otimamente fazer um quadrinho, né? Fazer lá, né, o seu quadrinho bonitinho, certo? Então, o fato atípico. Dentro dos artigos que nós temos, inclusive deve estar embaixo desse inciso 3º seu aí, nós temos, por exemplo, aqui, né, deve ter o artigo 17, tá bom? Né? Tem o artigo 18, que vai falar, né, do crime culposo e do crime doloso, tá bom? Não vai ter o artigo 20, porque o artigo 20 vai estar lá embaixo, certo? Tem o artigo... Tem o 20? Pois é, mas né, o 20 está lá embaixo. O 13, certo, gente? Parágrafo 1º, né? O 13 é o da concausa, né? Não sei se tem o artigo 15 aí. Artigo 15, que é da desistência voluntária. Tá bom? Pode botar. Pode botar só isso. Artigo 13, parágrafo 1º e 15, Código Penal. Só pode botar isso. Não pode botar o que é, não. Você bota assim, ó, embaixo, ó. Bota um pontinho e faz assim, ó. É a única coisa, né, que você pode escrever no código, ó. Só assim, tá bom? Essas referências você pode fazer. Você não pode escrever nenhuma palavra. Você só pode escrever, ó, o artigo, tá bom? Só o artigo. Tranquilo? Inciso 4 e inciso 5 vai falar da autoria, né? Falar aqui, ó, da autoria. Tá bom? Mesma história, certo, gente? Do inciso 1 e inciso 2. Ele vai falar, certo? Na ausência de provas em relação à autoria, mas o inciso 4 ele fala estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, então a defesa provou, ó, fulano estava em outra cidade. Fulano não estava lá não, fulano estava em outro local. Então prova que ele não foi o autor. Já o inciso 5 não tem provas, ninguém viu ele lá, tá bom? Então aqui, ó, existe provas, então foi a defesa, certo, gente, que foi lá e provou que ele não estava lá. E aqui embaixo eu tenho o Ministério Público, né, falhando em juntar provas, tá bom? Inciso 6, gente. O inciso 6, ele vai trazer as artigo 20 aí. Então, eu tenho aqui, ó, as excludentes de ilicitude, de excludentes, o 24, que é o estado de necessidade, e o 25, que é a legítima defesa, tá bom? Então, são essas. Aí eu vou ter excludente de culpabilidade, o 22, o 26 até o 28, tá bom?
Que aí a gente tem, certo? Tanto o 26, que é o doente mental, como o 28, certo, gente? Que é a embriaguez, tá bom? Então, essas possibilidades. E aí eu tenho um artigo 20 do nada, né? Artigo 20 aí sobrando, tem tudo aí. O artigo 20 sobrando na vida, né? Então, o 20 que é o erro de tipo. Nós tivemos uma prova antiga, gente, que a OAB cobrou o erro de tipo, e aí você podia colocar, a gente fez até ontem, lembra o negócio do estupro, que o cara errou a idade? Na prova, certo? No gabarito, tá bom, gente? Tanto o inciso terceiro como o inciso sexto. Já numa prova mais recente, ela aceitou só o inciso sexto. Então, é inciso sexto, tá bom? O sexto pronto, acabou. Inciso sétimo, gente, é a do indúbio pro réu, né? Eu não tenho provas suficientes. Aqui não tem prova nenhuma. Tem prova nenhuma. Aqui não tem provas suficientes, tá bom? O inciso sétimo fala não existe prova suficiente. Aqui é a dúvida, né? Aqui é um indúbio pro réu, certo, gente? Tá em latim, por isso que é o ozinho, tá bom? É um indúbio pro réu. Então, eu cheguei aqui na tese de absolvição. Só que eu não tenho só tese de absolvição, né, gente? Eu também tenho teses subsidiárias. Gente, eu fui ver o edital ontem da Polícia Penal para ver o TAF, né? Para saber o quanto ele era difícil, né? Misericórdia. Misericórdia, né? Tem que ser uma atleta, né? Eu não sei para que ser uma atleta para ser agente penitenciário. Não sei. Correr atrás do muro, né? Atrás dos bandidos, deve ser. Subsidiário. Eu já vi, gente, uma aluna inflamar o quadril, porque foi começar a trabalhar, foi começar a treinar para o TAF, né? Muito perto da prova, tipo, treinou só 2 meses, né? Tem. Não. Sei, né? Não sei. Subsidiárias. Subsidiárias, né, gente? A gente tem aqui as teses, certo? Alternativas, subsidiárias. Nós temos o ponto de partida. No ponto de partida, eu vou ver se eu vou, né? Tirar alguma qualificadora, desclassificar o crime. Eu posso também, né, pegar do crime único. Eu posso questionar o concurso de crimes, tá bom? E depois eu venho para as fases, né? Aí eu venho, ó, 59, primeira fase, artigo 61 ou artigo 65, agravantes e atenuantes. Aí eu tenho as causas de aumento ou de diminuição, que eu não, né, não tenho um artigo próprio, porque cada crime vai ter seus aumentos de pena. Aí eu vou ter o 33, dentro do 33 eu tenho 42, 44 e 77, tá bom? Inclusive, eu estava até conversando com um aluno, gente, tinha feito uma musiquinha para decorar esses artigos. Aí eu fui ligar para ele para saber se ele lembrava. Ele não lembrava mais, gente. Uma pena. Né? Que eu pedi para ele gravar e botar o áudio para vocês. Mas ele, professor, não lembro mais não. Uhum. Ele passou na época, foi. Ele foi da turma do Márcio. Certo, gente? Então, nós temos aqui, certo, essa estrutura para as alegações finais. Beleza, gente? Vamos fazer algumas? Nós. Espero, pode deixar. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a... Só Deus para saber. Aqui. Achei. Tem dificuldade de quê? De você...
do juizado. Tá bom. Vamos nós aqui. A última prova de vocês foi apelação, né? São tantas provas, tem hora que eu não sei mais nem meu nome, né? Gente, ao juízo, né? Aqui tem excelentíssimo, mas pensando ao juízo, né? Alegações finais por memoriais. Professor, eu preciso colocar o nome na minha peça 2 vezes? Sim, você precisa colocar o nome. Porque depois que ele vê o nome, gente, ele vai lá para o direito. Ele nem lê o resto. É o máximo, né? Então, alegações finais. O quadro do processo penal, você escrever por extenso. Certo? Tem... nas questões diferentes. Viu? Qualificadora, desclassificação, o crime é único ou concurso de crime, tá bom? Aí coloca lá o dia que ele foi intimado, tá bom? É o principal. Lembrando que o prazo 5 dias a minutos, tá bom? Nesse detalhe. Os fatos, gente, breve resumo, né? Um negócio assim, ó, bem pequenininho, tá bom? Deixa para escrever depois. As preliminares, como eu falei, né, gente? Nulidades e extinção de punibilidade. O mérito, eu vou, né? Não é esse crime, tira essa qualificada, no ante, majorando. Ponto de partida é no crime. É um crime único, não são 2, é 1. Porque eu preciso enxugar para depois ir trabalhando a pena. Né? Eu boto no crime, tá? Agora com a mania de botar 2 réus, tá bom? Essa história de botar 2 réus. Se tem 2 réus, gente, João e Jorge, vírgula, já qualificado nos autos. É uma mesma peça, mas aqui vai ter né, separações de argumentos diferentes, tá bom? Gente, em relação aí, certo? À defesa, o ideal é que você separe, né? O pedido, se você separe, vou botar, ó, A, B, C, D, E, F, né? E você vai conferir a quantidade de pedidos, que lá no direito esqueci de botar no pedido. Tá lá a quantidade de pedido, você fez 6 argumentações, tem que ter 6 pedidos. É uma conta fácil, tá bom? Então, não esquece disso não, beleza? Esse parágrafo aqui. Se tiver com sua apostila, dá uma grifada nesse parágrafo, gente, por favor, que é de recorrer em liberdade. É outra coisa que a OAB tem começado a cobrar, que ela não cobrava antes. A regra, gente, era o quê? Que ele estava esperando o processo em liberdade. Tem que pedir para ele, ó, que seja assegurado. Inclusive, tem um artigo, né, que é o artigo 388, direito, 387, parágrafo 1º. 87. Certo? Que é o direito, certo, gente, dele recorrer em liberdade, tá bom? Isso aqui só se... E ele foi solto. Você vai pedir aqui. Beleza? Ou se ele estiver preso... Acho que tá mais para reze, mas... Que? É o artigo errado? Eu falei? Deixa eu ver. 387. Pedir na sentença. Eu tô falando... Tem que pedir, certo? Vamos lá, certo, gente, para nossa peça. Eu coloquei uma peçazinha aqui para a gente ver. Então, pega aí. E só, então, se você quiser acompanhar por aqui, fica a seu critério, tá bom? Eu vou dar uma lida e a gente vai grifando as partes mais importantes. Pode ser qualquer coisa. Tá? Eles não seguem mais. A gente vai começar aqui, ó, certo? É o 32, tá bom? Pegar aí, é página 21. Madrugada. Viu? Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril, ele é provavelmente meu cliente, né? Gente, diz a página aí de novo, por favor. 20. Deu certo? Tá, deu certo. A internet tá caindo de novo, é? Oh, 3 filhos do irmão Igor, nascido em 29 de novembro de 65, né? Vamos fazer a idade desse povo, gente? 52, 70. O outro tinha 65, 65, né? 45 até 2000 é 45, 65, isso, 45. Eu também morava 2 anos no mesmo imóvel. Determinado, ocorre que as faíscas da casa, mas o fogo estava dele se aproximando e queria atingir, mas conseguiu sair na casa da sua família, sangrando em razão do golpe recebido. Policiais chegaram ao local, lembrando que o Luiz, gente, ele não provocou o incêndio. Se ele tivesse provocado o incêndio, ele não podia alegar nada, tá bom? Não foi ele, lembra que foi uns filhos, ou pelo tratamento médico necessário. Já estava consumado, ele não queria matar o irmão, ele lesionou o irmão. Se ele tivesse tentado matar o irmão
e ele levar para o hospital, o cara tivesse sobrevivido. Já aconteceu. Aí ele consegue, né, leva aqui para o hospital, pagou tudo. Igor compareceu em sede responsabilizado criminalmente. Quer saber, tá bom? Né, ao Ministério Público, que com base em seu denúncia na quinta vara de apresentação. Se não, de Luiz, com incurso nas sanções penais do artigo, tá bom? Aplicação dos institutos da Lei 9.099, tendo em vista que a Lei 11.340 estabeleceu nova pena para o delito imputado. Vamos lá, então não tem suicídio processual. É o quê? Após a citação e a apresentação de argumentos confirmados durante a instrução para responsabilizá-lo. Por lesão corporal da vítima, atestando a existência de lesões 19 pela prática de quê, gente? De contravenção. Contravenção gera reincidência? Não gera. Fala isso, beleza? Destacando ainda a incidência do artigo 61, inciso 1 do Código Penal, que é a reincidência, tá bom, gente? Em seguida, a defesa técnica Luiz foi intimada em 19. Considerando embargo de declaração, prazo da apresentação. Devendo a sexta, calculei para mim, vai. Já verificaram tudo? 19, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós não erramos. Bom, a gente erra outras coisas. Uma ideia aqui sobre, certo, 21, tá bom? E o crime aconteceu em o quê? Professora, a falta, né, dessa representação também é uma nulidade? Também é uma nulidade. No gabarito. Mas teve uma das nulidades, tá vendo aí? Outro gabarito oficial. Viu? Tá vendo? O Luiz, necessidade. Pode pedir que é um incêndio dessa peça, gente, sem olhar pra, né? Bonitinha essa estrutura. São várias informações, você está anotando uma ruma de coisa, né? Vamos lá. Então, estrutura da peça, gente. Porto Alegre. Eu já ia dizer, tô quase achando que o pessoal a fundamentação, todo mundo do código. 5 dias, né? 5 dias aí bonitinho, né? Rascunho. Professora, eu faço rápido. Eu escrevo rápido. Gente, cansa. Através de estrutura, é uma prova técnica. Não é, gente, sabe no Detran, é o palavras-chave que eles querem, tá bom? Nada de necessidade, tá bom? Não vai inventar. Vamos lá, vamos pro direito. Temos preliminares, gente? Extinção de punibilidade. Que é decadência? Você vai dizer que passou o prazo de prisão é condicional. Não sabe, né? Não é incondicional. É 129. É o caput, né? Que é o leve, né? Parágrafo 9. 129. Gente, olha que interessante, é um artigo que super cai. Então, para você dizer que houve decadência, você tem que dizer que a ação é condicionada a representar. Aí esse artigo 138 lá também, tá bom? E é o 107, inciso 4, que me traz a extinção de punibilidade. Me acha tudo no sucesso. Ah, mas não pode. 79. Tá, ele fala. Como é que você cabe o enquadramento da Lei Maria da Penha, se for uma mulher, exatamente, pode ser uma injúria. Eu injuriei uma mulher no contexto de violência doméstica. Tá, gente? O artigo da Lei Maria da Penha nega o suicídio. Porque mulher ou mulher trans, exatamente, né? Não cabe né, gente? Só cabe para mulher. São 2 irmãos. Não é nulidade de omissão de formalidade. Princípio que a ausência do suicídio processual ofende. Princípio do devido. Assim, da 45, 50 mais 50, e amplo mérito aqui, ó. Vamos para a tese de absorção. Nossa tese de absorção é estado de tese, a consequência. A justificativa causando o sexto do código. Estado de necessidade, tá bom? Excelência não entenda as teses como será qualificadora, né? No mínimo.
Porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 são favoráveis. Sucis, né? A gente vai falar. Agravante, viu? Vamos lá, atenuante, gente. Atenuante, ele ficou em silêncio. Anos. Dá uma olhadinha para mim. É minha 5 e 6 o terceiro, eu acho que é A ou a B. Gente. Mas ele levou para o hospital. Gravante. Gera. Existe que sejam. Estão achando difícil, gente? Extraordinários. Nada coisa para o regime, né? Como a gente extraordinário. Nada coisa para o regime, né? Como a gente dizer que não foi. Dizer que não foi. Agora está parágrafo. Fixar o regime, cantar tudo abaixo de 4. Artigo. Fixar o regime, cantar tudo abaixo de 4. Artigo. Regime aberto. Não cabe PRD, gente. Não cabe PRD porque houve violência, né? Deu um soco no irmão. Mas. Final. Olha que lindo, gente. Aqui, ó. Pro fechamento. 3, 4. A prova de apelação de vocês, gente, foi isso aqui. Foi essas teses, são várias teses, né? Teve nulidade, data e assinatura. 5 de... Data e assinatura. 5 de... E aí, galera? Difícil? É. Uma alegação de sinais posta. Uma alegação de sinais posta. É uma... Na última? Por isso. Ele falava que ela violência contra... Como é que é? Essa tinha... Tem que olhar. Botei ontem. Gente, vamos lá. Eu vou cometer crime, é na Justiça Federal mesmo. Vamos aqui abrir aí pro júri, certo? Tem a mesma cotada normal. Quando a gente fala, certo, gente, no júri, esse procedimento aqui inicial, ele é igual. Só que no júri, eu vou botar pra cá que é melhor, que fica mais bonitinho, tá? Lá no júri, eu tenho uma diferença, né? Da fase. Lá no RESE, eu vou detalhar pra vocês. Então, tenho aqui a primeira, agora, e ela é dividida em 13, tá bom? Então, essa primeira... E antes da pronúncia. A gente está dizendo que o juiz não vai fazer opções. 4. Mário é aquilo que eu tô com. Ele está, ó, julgando antecipadamente, ele está simplesmente, ó, encolhendo aí o 400. Logo acusado não constituir fato de infração penal, que é a tipicidade, e o 4 é demonstrada a causa de intenção de pena na exclusão do réu, que é solução. Eu vou desistir, não tem? Não conseguiu juntar provas. Não tem não de cordelito, não tem testemunha, não tem ninguém. Eu vou pronunciar. A absolvição sumária, não. Aqui, inexistência do... Certo? De que a pessoa não é autora ou de estude ou culpabilidade. O juiz do júri compete primeiro, né? Não tem aí no 419? Então... competente. É um homicídio culposo. Ela não é competente. E aí, gente, posso. 3, posso, tá bom? Quais são as preliminares dessas alegações? Agora, as teses do júri. Professora, quais são? Aumento. Pronto. Por que eu não posso fazer outros pedidos de regime? Eu não vai definir a quantidade de tempo. Esse mundo cai em duas coisas. Se tiver só isso, vocês preparar para vocês, tá bom? Terminei aí. Eu explico de novo para vocês prestarem mais atenção. Os cards de vocês aí. Os memoriais do júri, pronunciar não. Se ele pronuncia, então, como é que eu evito pronúncia? Mandando para outra vara. A segunda ou não, é pronunciar ou não. Porque quem vai decidir se é o juiz, por quê? Porque nas alegações da vara criminal, eu estou antecipando o juiz, ó, tu vai fazer tu vai, né, anular, tu vai suspender, tá bom? Então, aqui. O que eu tenho que evitar é a pronúncia.
insiste, próximo, sumiu, certo? Sei lá, resolvido. Chama sumário porque eu vou cortar o processo, tá bom? Vai absolver sumariamente se a defesa conseguir provar que o crime não existiu. É bem provou, tem testemunho, culpabilidade. Professora, tá, tem prova, tá bom? Classifica, porque isso não é homicídio, isso é lesão